dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Arthur Dorigo, gerente de soluções em compliance e governança da BRA Certificadora. E é um prazer e uma grande satisfação estar podendo trazer para vocês mais um webinar em um assunto de compliance e integridade aqui da BRA Certificadora. Esse já é o nosso terceiro webinar, nós começamos em agosto. Fizemos um webinar muito interessante sobre cultura de compliance. Em setembro, fizemos um outro webinar muito interessante também sobre a relação do profissional brasileiro com a ética e com a moral. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto que também é extremamente relevante. Eu acho que para quem está fazendo o seu programa de integridade ou já tem o seu programa de integridade devidamente estruturado, o código de ética e esses procedimentos correlatos são fundamentais para o sucesso de qualquer programa de integridade. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu estou vendo aqui que tem muitos colegas que estão participando desde o primeiro webinar. Isso é um motivo de satisfação muito grande para a gente. E, obviamente, sem a participação de vocês, a gente não tem como dar sequência a esse projeto. Nós teremos outro webinar em novembro, dezembro, e também toda uma programação que depois eu vou divulgar com vocês com antecedência sobre os webinars de 2020. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem participar, basta vocês acessarem aqui abaixo no item More, Chat. Vocês podem fazer perguntas para mim na hora que vocês acharem interessante, não tem problema nenhum. Eu só vou pedir a gentileza de vocês, caso eu não consiga responder todas as perguntas, que nós tivemos bastante inscrições, e aí, como o nosso tempo é escasso, a gente tem entre 45 minutos e 1 hora, que é mais ou menos o tempo que vem levado os últimos webinars para conversar sobre o tema. Então, pode ser que eu não consiga responder todos, mas depois eu faço questão de encaminhar para vocês pessoalmente as respostas. Tá bom, pessoal? Antes da gente efetivamente entrar no nosso tema, eu queria fazer uma breve apresentação do webinar que nós vamos conversar hoje e também da BRA Certificadora, né? Falar um pouquinho sobre a nossa empresa, que inclusive dá um tempinho, 5 minutinhos a mais para os nossos colegas que se inscreveram e ainda não tiveram a oportunidade de entrar, poderem participar também. Então, vamos lá. Hoje a gente vai tratar especificamente de Código de Ética e Procedimentos Correlatos. Hoje é dia 9 de outubro de 2019. Começamos pontualmente às 10 horas da manhã. E o que nós vamos abordar hoje, pessoal? Nós vamos falar sobre o Código de Ética e, basicamente, o que são objetivos, importância e princípios fundamentais, qual o seu público, questões legais importantes, isso é fundamental. Forma e conteúdo podem andar juntos, inclusive para aqueles que participaram do último webinar e conseguiram verificar, ele está disponível no nosso canal do YouTube. Eu fiz uma provocação, ou seja, eu coloquei uma imagem, o nosso último slide do webinar anterior foi várias representações gráficas, vamos dizer assim, do que poderia ser um código de ética. Até um pombo-correio levando um envelope, eu coloquei como sendo uma possibilidade de código de ética. É lógico que é uma brincadeira, né? Isso não existe, mas existem diversas formas de você efetivamente representar o seu código de ética. E a forma e o conteúdo, elas devem andar juntos. E no final, eu vou pedir a paciência de vocês, para vocês aguardarem até o final, porque no final eu vou mostrar nitidamente um caso real de que, obviamente, que não foi só a questão do código de ética ou a transgressão do código de ética, mas como um código de ética mal descrito e mal preparado ao longo dos anos pode gerar, sim, problemas seríssimos para suas empresas. Tá, ok? Então, forma e conteúdo podem andar juntos? Podem, de fato, e isso é fundamental. E, na prática, como perceber e verificar sua implementação? Por que eu coloquei esse item, pessoal? Rapidamente, porque eu sou auditor de sistemas de gestão de corrupção. Então, eu vejo muito nas empresas como que isso efetivamente é feito. Ou seja, então, como que vocês podem perceber na organização de vocês se um código de ética ele está, de fato, bem implementado ou não? Eu preparei um slide especial para vocês sobre isso, para vocês poderem ter uma noção a nível de experiência de auditor de como isso pode ser verificado. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer uma breve apresentação aqui da BRA Certificadora antes que a gente, de fato, entre no nosso tema no Código de Ética. Bom, a BRA Certificadora é uma certificadora 100% nacional. Ela fica no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco 123, e nós trabalhamos basicamente com certificações, consultorias, treinamentos, auditorias e inspeções. Tá? Basicamente, esse é o nosso escopo. Fazendo um detalhamento maior e uma apresentação breve também da nossa equipe, que a BRA ela faz uma distinção bem interessante no mercado pelo seguinte:
cada linha de produtos que vocês estão vendo aí do nosso escopo de atuação possui um gerente específico para a matéria. Ou seja, fazendo uma solicitação para nós da BRA Certificadora, vocês vão ter acesso a um gerente que possui muitos anos de experiência, tanto experiência prática de mercado como experiência acadêmica, para poder literalmente acompanhar o processo de vocês. E nós, pelo que vocês podem ver aí, nós temos produtos bastante específicos, né? Nós trabalhamos com uma linha de produtos bastante específicos que torna também um diferencial da nossa empresa. A BRA ela é capitaneada, né? Ela tem como diretor executivo o Thiago Martins, que é um engenheiro, tem pós-graduação em economia e sustentabilidade, tem mais de 15 anos de mercado, conhece muito dessa área de norma, e a nossa empresa, por exemplo, ela é acreditada no Inmetro para equipamentos explosivos, né? Para OCP, né? Certificação de produtos. Nós somos também acreditados na ANP para certificação de conteúdo local. Então, a gente precisa realmente de um corpo técnico muito qualificado, principalmente relacionados a essas normas, e o Thiago é um deles. Temos, então, consultoria para cadastro e qualificação em clientes, consultoria para aprovações de modelo e metro, certificação de sistema de gestão de corrupção, que é justamente esse banner que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu sou o gerente da área. Eu sou, como eu já comentei com vocês no início, eu sou o Arthur Dorigo, gerente de soluções em certificações em compliance e governança da BRA Certificadora, e desenvolvi, juntamente com a nossa equipe, principalmente pela consultoria que nós tivemos do escritório da Shediac Advogados, que na época era capitaneado pelo sócio Rafael Mendes Gomes, que veio a ser até muito recentemente o diretor de compliance e governança da Petrobras, ou seja, a gente fez um trabalho extremamente robusto e que veio a gente lançar no mercado há aproximadamente 3 anos a nossa certificação de sistemas de gestão anticorrupção. Então, nós temos uma certificação própria para sistemas de gestão anticorrupção, muito bem feita, e eu convido a todos, tendo uma possibilidade para conhecer esse nosso produto também, que é extremamente interessante. Dentro da área de compliance, nós temos treinamento Gap Analysis em Compliance, temos um novo produto, que é a certificação de conselheiros de administração. Isso é muito interessante, a gente lançou há aproximadamente um mês, uma parceria da BRA com a Celint, que a Celint tem como diretor o Vanderlei Passarella. Nós criamos a Celint Bra para trazer para o mercado uma certificação internacional de conselheiros de administração e uma certificação nacional para conselheiros consultivos. É uma grande novidade que a gente está trazendo no mercado, que é o Concertif. A certificação de conselheiros de administração internacional é a PRODIR, que é uma parceria nossa com a Governance Solutions do Canadá. Então, é um produto extremamente inovador, muito interessante, e vocês podem conhecer mais informações no site certificaçãoemgovernança.com.br, tá? Então, nós temos a certificação em conselheiros de administração, certificação conselheiros consultivos, certificação de luminárias vias públicas, que também nós somos acreditados no Inmetro, e é um produto bem recente que nós lançamos, capitaneados pelo nosso gerente Ramon Guedes, que tem mais de 20 anos também de estrada, tanto na parte acadêmica como na parte prática de certificações, e ele está tocando esse projeto da certificação das luminárias, consultorias, auditorias de processo, certificação de equipamentos EX, tem o Ramon Guedes também como nosso gerente, a certificação de conteúdo local, que nós somos acreditados no Inmetro, e nós temos seguramente o profissional mais gabaritado no mercado, que é o professor Elmar Mourão. O Elmar tem mais de 30 anos de mercado, é professor da FGV e tem um conhecimento espetacular da área de conteúdo local, atestado de comissionamento e inspeções de conformidade. Então, pessoal, isso é um breve briefing, uns 5 minutinhos, só para vocês terem uma noção, de fato, do escopo, né, de atendimento da BRA Certificadora. E, para vocês terem uma noção apenas de principais clientes, nós temos a Repsol, VLT, Schlumberger, Asvotec, a própria Petrobras, a Tonani, a Teadit, entre vários outros. Eu convido vocês para também acessar a nossa página, bracertificadora.com.br, e vocês vão ter uma ideia geral de todo o nosso escopo de atuação. Pessoal, passada essa nossa introdução inicial, eu gostaria de passar para vocês uma ideia efetivamente do que seria esse código de ética. Apenas complementando a minha apresentação, que eu acabei esquecendo, um lapso aqui, eu sou advogado de formação, tenho 15 anos de OAB, mas nos últimos 10 anos eu, de fato, embarquei para essa área
de gestão de empresas, principalmente, né? Tenho uma pós-graduação em Direito Ambiental, em Gestão de QSMS para óleo e gás, e fiz o curso do IBP de formação de compliance, como também fiz o curso de formação de auditor líder na norma 37.001 e 19.600. Então, sou auditor líder nessas normas e é efetivamente o carro-chefe que a gente trabalha hoje na empresa, né? Fazer a parte de certificação e de auditoria, também a parte de treinamentos. Pessoal, então vamos lá entrar justamente na área onde nós vamos conversar sobre código de ética. E aí abro a participação para todos vocês fiquem bastante à vontade para participar. O que é importante que eu acho, pessoal, e aí para aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar os nossos últimos webinars, nossos 2 primeiros, é importante vocês verificarem também, porque um, de uma certa forma, é continuidade do outro. Código de ética, desenho, criação e implantação. Uma vez superada a fase de convencimento da alta administração, definida a instância responsável pelo programa de integridade e analisados os riscos e perfis da empresa, os próximos passos seriam a elaboração do código de ética e a criação das políticas e procedimentos. Isso, quem está falando, pessoal, não é o Arthur da BRA certificadora. É a própria CGU dentro dos 5 pilares de integridade. O primeiro pilar é o comprometimento e apoio da alta direção, por isso que no nosso primeiro webinar nós falamos de cultura de compliance. O segundo pilar é a instância responsável, ou seja, você tem que definir dentro da sua empresa a instância responsável. Ah, Arthur, mas tem que ter um setor próprio de compliance, tem que ter um compliance officer? Não necessariamente, isso tudo vai depender do seu tamanho. E por isso é que a gente fala no último item, e analisados os riscos e perfis da empresa. Por quê? Não adianta isso vocês têm acesso, seria uma bobeira eu falar que não, vocês têm acesso a milhares de códigos de ética já prontos na internet de diversas empresas que divulgam, até mesmo o seu público interno e o seu público externo divulgam o código. Então, se vocês quiserem um código de ética pronto, basta vocês irem na internet que vocês vão achar milhares de códigos de ética. Mas agora, o código de ética, para ele ser eficaz, ele ser efetivo, ele tem que estar, obviamente, em compasso com a realidade da sua empresa. Então, primeiro, como está dizendo aqui, você tem que ter o apoio da alta administração. Não adianta a alta administração não te dar esse apoio, porque você pode até criar um código de ética, mas vai ser um documento que não vai ter vida, vai ser um documento que não vai ter função efetiva nenhuma, porque a alta administração não vai bancar aquilo que ela está falando. Você vai ter um código de ética escrito maravilhosamente bem, mas na hora, de repente, de fazer valer o código de ética, a alta direção ela vai simplesmente se omitir. E aí tudo aquilo que você construiu de treinamento, de persuasão e de convencimento das pessoas que, de fato, aquilo ali era importante, vai por água abaixo. Você tem, obviamente, que ter uma pessoa responsável, né? E você tem que analisar o risco. Então, um código de ética de uma empresa de óleo e gás é diferente de um código de ética de uma empresa que trata de produtos farmacêuticos, por exemplo. É diferente, porque o perfil de risco é diferente. Uma tem um risco muito associado a empresas públicas. Imagine que a sua empresa venda 100% para entes públicos. Então, o seu risco vai ser diferente daquela empresa que vende 0 para entes públicos. Então, isso tudo é fundamental. Então, imaginemos que a sua alta direção concordou, está interessada, está empenhada a fazer, definiu a instância responsável, você, por exemplo, você faz parte lá do grupo de compliance, então você e o seu grupo está responsável para escrever o código de ética. Vocês já analisaram o risco, vocês já sabem que o risco é muito grande, porque vocês vendem muito para empresas públicas ou o risco é pequeno, e por aí vai. Vocês têm muitas empresas sofrem com isso, isso é um alerta que eu sempre faço nos meus treinamentos, ou seja, imagina uma empresa que tem a sede no Rio de Janeiro, como somos nós na BRA, mas tem um representante comercial em cada estado brasileiro. Então, como é que você vai fazer esse código de ética e o entendimento do código de ética chegar a todos esses representantes de culturas diferentes, muito possivelmente de conhecimentos técnicos diferentes? Pessoas podem ter escolaridade maior, escolaridade menor, o que muitas vezes não significa que a questão ética dela pode ser maior ou menor, isso não tem nada a ver, mas é apenas um detalhe, porque você tem que descrever o código de ética de forma que toda a sua força de trabalho
entenda. Não adianta dar o código de ética, e isso era um problema muito sério lá no início. Dava-se um código de ética para um advogado, por exemplo, nada contra, porque eu também sou advogado, mas ele escrevia como se ele estivesse fazendo uma petição para o juiz e ninguém entendia. Tá? Eu estou me alongando um pouquinho nesse primeiro slide, pessoal, porque eu já estou dando, vocês estão percebendo, um panorama geral, e depois, nos próximos slides, são mais informações daquilo que a gente acha relevante e que não sou eu, Arthur, como eu já comentei, que está falando, e sim, efetivamente, dados da lei, dados da própria CGU. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos elaborar o código de ética. Esse é o nosso princípio. Então, nós temos aqui algumas informações. Eu, quando preparo esses materiais, essas apresentações, eu nem gosto muito de colocar muita informação. Mas como o nosso tema hoje é bastante rápido, eu gostaria de passar para vocês tentarem ter o acesso maior possível a essas informações. Então, o código de ética serve primordialmente como veículo para transmitir os princípios, valores éticos, missão e visão da empresa. Isso é fundamental. Então, por isso que tem que ter, obviamente, o envolvimento da alta direção. Sem ter o envolvimento da alta direção, é muito difícil você saber princípio, valores éticos, missão e visão da empresa. Como que você vai definir? Muitas empresas fazem isso. O pessoal do compliance se vira aí para fazer, mas está errado, porque você tem que ter o envolvimento da alta direção. Isso é fundamental. Bem como seu papel dentro da comunidade, ou seja, onde que você está inserido. Porque você tem a necessidade de falar para o público interno, que são os seus funcionários, e o público externo, que é a sua própria sociedade. Por meio dele, a empresa documenta seus valores e estabelece parâmetros que deverão pautar as ações de todos os colaboradores, enquanto atuando em nome da empresa. Faltou empresa aqui, mas é enquanto atuando em nome da empresa. Tá? Isso é fundamental. Deve ser claro, seguido por todos e que se encontre amplamente acessível ao público externo, principalmente aos parceiros de negócios e clientes. A gente sabe pela lei, né, a lei da empresa Link, e pelo seu decreto regulamentador, que a gente vai falar um pouquinho depois, que existe toda essa questão também, necessidade dos seus parceiros, ou seja, você tem uma empresa que tem 200 fornecedores. Será que o seu código de ética é devidamente entendido por esses seus parceiros? Será que você também estende uma linha de treinamento para esse público externo, para esse parceiro? Porque o seu parceiro, de uma certa forma, ele é responsável também. Se ele tem uma importância muito grande do seu negócio, se ele é como a gente fala na qualidade, se ele é um fornecedor crítico, ele vai ter impacto muito grande no seu negócio, naquilo que você está integrando no final para o seu cliente. Então, ele também é importante. Então, é necessário que você tenha uma linguagem que seja acessível, além da linguagem, e também o seu código de ética seja acessível para esses parceiros. Isso é fundamental. O Código de Ética ou Conduta é uma importante ferramenta de comunicação da empresa com seus funcionários e com a sociedade, por meio da qual ela pode explicitar seus valores e os comportamentos esperados ou proibidos. Isso é fundamental, pessoal. Abrange de forma geral os valores da organização, como eu coloquei anteriormente, e as principais regras e políticas adotadas pela empresa. Então, vejam que tudo que eu estou comentando com vocês até agora tem a ver o quê? Participação da alta direção. Sem ela, o código de ética não sai. Estamos falando aqui de treinamento, estamos falando aqui de comunicação, estamos falando de procedimentos, de documentos, de controle de documentos. Será que o código de ética que você está utilizando é o último revisado pela sua empresa? Quem revisa? Quem é responsável em tornar essa revisão pública? Então, por isso, e não à toa que nós criamos a certificação em programa de gestão anticorrupção, porque a gente entende, e eu imagino que vocês que já têm uma experiência na implementação do programa de integridade na empresa de vocês também entendam isso, ou seja, é um sistema. Não adianta você simplesmente, literalmente, parir um código de ética. Tem um código de ética. Os meus problemas de compliance terminaram. Não. Existe toda uma sistemática que vai ser tema do nosso próximo webinar, agora em novembro, que a gente vai falar de todos os itens de um programa de integridade. Lógico, vamos falar rapidamente, porque o tempo é muito curto, mas para vocês terem uma noção, não adianta você ter ações dispersas. Isso, para um programa de integridade, é muito ruim, porque você tem que ter, de fato, um sistema, como tem o sistema da qualidade, como tem o sistema de meio ambiente, enfim, sem você ter esse sistema organicamente funcionando na sua empresa, é muito complicado, tá?
e é muito difícil você, de fato, ter um programa de integridade eficiente e eficaz, que é o mais importante. Tá? Bom, Beatriz, obrigado pela sua participação. Estou vendo aqui, seria adequado realizar perguntas e respostas e colocar no site para entendimento do código? Beatriz, sim. Existem N situações em que você pode colocar. Mas, antes de tudo, eu acho que você, como tem a questão que eu passei ali do comprometimento da alta direção e também da questão de você analisar os seus riscos, é interessante até você, antes de modelar o seu código de ética, que você possa fazer uma pergunta como essa. Você faça uma pesquisa, você pode utilizar o seu setor de RH para fazer uma pesquisa dessa, porque o que acontece? Uma vez que o código de ética ele esteja rodando, isso não impede que você coloque essas perguntas e respostas, mas às vezes você vai ter um volume muito grande de perguntas e de fato de respostas que você já teria resolvido no momento preliminar. E o mais importante é o seguinte: na dúvida, e isso vocês devem ficar e deixar extremamente claro para a força de trabalho de vocês, principalmente da força de trabalho. Na dúvida, não prossiga, porque a gente vai ver o caso dos últimos slides aí, que foi um caso que deixa isso muito claro. O código de ética, ele tentou amarrar de tal forma e de uma maneira tão grande todos os itens, todos os problemas que a empresa, teoricamente, poderia passar e que é praticamente impossível. Imagina só a quantidade de situações em que vocês, no seu dia a dia, podem se deparar. E o código de ética da empresa, que eu vou dar o exemplo lá no final, tinha mais de 100 páginas. Então, o que aconteceu? Em determinado momento, as pessoas não viam a resposta, ficaram na dúvida, mas elas não pararam para refletir. Elas simplesmente seguiram porque elas acharam que um item do código de ética e de conduta estava próximo com aquilo que era o caso concreto e agiram de forma equivocada e gerou depois um efeito cascata que a gente vai ver mais para frente. Então, a resposta é sim, pode, mas dependendo do tamanho da sua empresa e dependendo da capilaridade e de quem esse código de ética tem que atender, vamos supor que você esteja falando de 10 mil pessoas, você vai ter uma avalanche de perguntas e respostas e eu não sei se você vai estar preparada para responder. Porque uma vez disponibilizando a ferramenta, tem que fazer. Porque senão você vai cair em descrédito com a sua força de trabalho. Então, de repente, dá um passo antes, tá, Beatriz? Faz uma pesquisa anterior para você já ter mais ou menos uma ideia daquilo que vão perguntar para você, tá? E se, de repente, você achar que isso não foi suficiente, você pode colocar. Mas o mais importante, colocou isso disponível para a sua força de trabalho, você tem que responder, porque senão cai em descrédito. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Tá, Beatriz? Vamos dar sequência aqui, pessoal. Mas o código de ética ele tem vários itens. Por que existe o código de ética? Por que isso é importante? Não sou eu também, novamente, que estou falando, não. É o decreto. O decreto 8.420/2015, ele veio a quê? Ele veio a agregar, ele veio a regulamentar a lei da empresa limpa. Tá? E o que ele diz no artigo 42? Se vocês pegarem um decreto, eu acho até que é um exercício interessante para vocês, no artigo 41 ele diz o que é um programa de integridade e no artigo 42 ele cita tudo aquilo que é necessário para um programa de integridade. E vocês vão ver lá no item 2, por exemplo, programas de conduta, código de éticas, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados, administradores, independente de cargo ou função. Ou seja, está lá na lei, está lá no decreto, não sou eu que estou inventando. Então, muitas vezes, por que tem código de ética? Por mais que essa resposta seja óbvia, tá, pessoal? Mas está no decreto. É um artigo, está lá, o inciso 2 do artigo 42. Então, não tem como fugir. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários associados. E quem vai dar essa resposta para vocês? São vocês próprios, quando vocês fizerem a análise de risco da empresa de vocês. Será que para uma empresa de 5 pessoas é necessário, que não tem fornecedor nenhum? Obviamente que não. Até porque a própria lei ela faz uma distinção de empresas de pequeno porte, que elas não necessariamente precisam ter todos os itens da lei implementados, porque elas não têm tamanho. Isso a gente vê muito, por exemplo, relacionado a
aos documentos do Código de Ética e também com a questão de canal de denúncias. Imagina se uma empresa de 5 funcionários tivessem que implementar um código, um canal de denúncia externo com 0800, com 24 horas. Não. Você pode, de repente, colocar uma caixa para recebimento, uma urna para recebimento das reclamações. Enfim, a questão é muito ampla e você pode adequar a sua realidade. Por isso que é fundamental que você conheça a sua realidade. Essa é a mais importante. Vocês veem que o parágrafo 4º ele fala: com base no conhecimento do perfil e risco da empresa, deve-se elaborar e atualizar o Código de Ética de Conduta e as regras, políticas e procedimentos de prevenção de irregularidade. Ou seja, isso é um organismo vivo dentro da empresa. A minha empresa tem um Código de Ética de 10 anos, mas ela antes vendia só material e agora ela vende serviço. Será que o meu Código de Ética está adequado? Acredito que não. Ou melhor, com certeza ele não vai estar adequado. Então, ele tem que ser sempre atualizado dentro da própria realidade da empresa. Tá, pessoal? Isso é fundamental. Continuando com o decreto, vocês veem como o decreto, ele, de uma certa forma, já passa uma orientação bem interessante para vocês. Regra para a qualificação e atualização, a depender da modalidade do certame de licitação. Normas específicas para a participação através de consórcio, incluído due diligence, aí a gente já está tratando mais das políticas, né? Das empresas consorciadas, cláusulas específicas para contratos de consórcio, estabelecimento de responsabilidades, definição de responsabilidades internas para análise edital e exame da legalidade de todo procedimento de licitações, participação em licitações, contratos públicos, interação com o poder público, pronta interrupção das irregularidades e a tempestiva remediação dos danos gerados, transparência nas contribuições políticas. Então, o próprio decreto passa uma ideia para vocês daquilo que vocês precisam desenvolver. Arthur, mas são só itens. Lógico, pessoal, são só itens e vocês têm que, obviamente, desenvolver esses itens. Vamos falar mais sobre eles no próximo webinar. Mas, às vezes, as pessoas perguntam: nossa, mas eu não tenho a mínima noção de como começar. O decreto 8.420 já diz, já fala muita coisa sobre isso. Bom dia, Andréia. Estou à sua disposição. Pode fazer a pergunta à vontade, tá? O próprio decreto ele já informa bastante coisa. E a gente, além do decreto, o que a gente tem também? As diretrizes e programas de integridade da CGU. Tá? Por que ela é importante? Porque a CGU, junto com o Ministério Público, enfim, e outras entidades também, nós temos itens em que a CGU, no seu programa, ela coloca como diretrizes. Vamos ver aqui o que a André está falando. Gostaria de saber sobre due diligence para anticorrupção, pois ainda confundo muito com a auditoria. Andréia, eu vou te pedir uma gentileza, porque esse tema de due diligence ele não está relacionado especificamente ao tema de código de ética, tá? Eu vou te responder, eu vou pedir a gentileza e eu vou te passar essa resposta por e-mail, só porque ela é um pouquinho demorada e nós vamos abordar ela no próximo webinar. Mas, basicamente, o que acontece? Só para também não te deixar sem resposta. Você pode... A questão da auditoria é o seguinte. A auditoria, como o próprio nome diz, ela é muito mais ampla do que o due diligence. O due diligence ele é bastante específico, principalmente relacionado aos seus terceiros. Então, você pode fazer do due diligence uma mini auditoria. Só que quando você cita o termo auditoria, o que você faz? Você pega todos os itens do programa. Então, o due diligence ele pode ter uma similaridade com uma auditoria própria relacionada aos seus terceiros e a aplicabilidade dele aos seus terceiros, por exemplo, ou daquilo que você precisa fazer o due diligence. Vamos supor que a sua empresa esteja fazendo uma fusão com outra empresa, você tem que fazer o due diligence. E esse due diligence ele pode ter uma cara, um revestimento, por exemplo, de auditoria, desde que você determine os itens que você vai auditar e que você possa fazer isso de uma maneira objetiva e você não se perca. Mas esse tema, por isso que eu pedi, e eu vou fazer questão de escrever para você depois, ele é muito mais amplo do que isso que eu estou falando. Mas se eu prosseguir, Beatriz, você até me desculpando, a gente vai sair um pouquinho do nosso foco e eu não vou ter tempo para finalizar o código de ética, tá? Mas eu vou fazer questão de responder isso depois para você. Estou revisando o código e uso bastante a cartilha da CGU para empresas privadas. Perfeitamente, Beatriz. Vocês estão vendo aqui os princípios básicos que a própria CGU fala. Princípios e valores relacionados à questão de ética e integridade, menção às políticas de prevenção à fraude e corrupção,
vedações expressas à fraude e à própria corrupção, orientações sobre o canal de denúncia, proibição de retaliação, isso é fundamental, e medidas disciplinares. Então, a própria CGU, juntamente com a lei, né, com o decreto, ela já vai te dando os parâmetros para você poder trabalhar o seu código de ética. Tá, pessoal? Ok, Andréia, você desculpa realmente eu não ter dado uma aprofundada, mas pelo nosso tempo aqui é escasso, tá bom? Políticas e procedimentos. Pessoal, me perdoem pela quantidade de texto, mas é relevante para vocês. O que a própria legislação e a própria CGU entendem como sendo interessante as políticas e procedimentos, ressaltando que mais detalhes sobre eles falaremos no próximo webinar. Política de relacionamento com o setor público. A sua empresa possui relacionamento com o setor público? Sim, Arthur, possui. Então, você citar apenas, então, somente no Código de Ética pode ser pouco, até porque o Código de Ética não tem que ser uma bíblia de 1000 páginas, como eu coloquei no último slide do último webinar. Não vai ter condição. Então, é interessante você ter uma política própria para o seu relacionamento com o setor público, ok? Política relativa ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro. Normalmente, no Código de Ética, você já coloca algumas informações, mas o Código de Ética também, até para você não inflar o documento, você coloca coisas muito específicas. Olha, você pode, acima de R$100, não pode, abaixo de R$100, 50, isso cada empresa ela define. Então, se isso for relevante para vocês, principalmente questão de hospitalidade, imagina se vocês são uma empresa médica, em que você tem muitas questões de congressos médicos. Se há um relacionamento com agente público, é importante você ter uma política relacionada a isso. Relativa a registro de controles contábeis, pessoal, isso é fundamental. Porque muitas das vezes, principalmente eu como auditor, o que a gente verifica em registros e controles contábeis é uma quantidade absurda de situações em que a própria empresa, muitas das vezes, sem dar o conhecimento ideal para os seus funcionários, elas mesmas estão em não conformidade, ou seja, elas mesmas estão entrando em contradição à legislação, tá? E isso, quando você faz um registro e quando você tem um controle contábil afinado, bem redondinho, fica muito mais fácil para você evitar qualquer tipo de problema. Política de contratação de terceiros, a gente já falou. Política sobre fusões, aquisições e reestruturação societária, sendo essa uma realidade da sua empresa. Política sobre patrocínio de doações, tem um asterisco aí, porque ela é mais relacionada ao que a CGU determina para a gente, tá? Política anticorrupção, obviamente. Política de conflitos de interesse. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Qual o tipo de conflito de interesse que a sua empresa pode ter, né? Será que ela é uma representante, ela é, por exemplo, uma representante de equipamentos de uma empresa americana e ela está buscando uma representação de outro equipamento, só que de uma empresa europeia? Será que há um conflito de interesse? Será que há um conflito de interesse entre esses equipamentos, entre os contratos dessas empresas? Então, isso é importante vocês terem isso definido, até para aquela pessoa que está no final do processo saiba de fato o que é um conflito de interesse. Às vezes as pessoas não entendem, não fazem a menor noção do que seja. Então, isso é importante. E, acima de tudo, pessoal, estão percebendo. Não são coisas simples e coisas básicas. Não adianta você escrever políticas maravilhosas de cada um desses itens se vocês não têm treinamento relacionado a isso. Não vai adiantar nada. Um conflito de interesse. Tem lá uma cartilha gigante com muitas informações sobre conflito de interesse. Mas será que o seu representante comercial que está lá no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte fazendo uma venda sabe do que se trata um conflito de interesse? Então, isso é muito importante. Política de atendimento a fiscalizações, procedimento para tratamento de documentação, documentos oficiais. Será que a sua empresa utiliza muito de intermediários? O que seriam esses intermediários? Despachantes? Será que a sua empresa utiliza isso? Será que você é uma empresa que faz muita importação
e precisa utilizar de despachante, e despachante, pessoal, às vezes as pessoas têm muito preconceito com esse termo, acham que despachante é aquele que sempre vai dar um extra para a sua carga ser desenrolada mais rápido. Não necessariamente. Existem muitas pessoas que são sérias, como também existem outras que não são. Então, isso é fundamental. Se você utiliza muito desses profissionais, e vocês tenham isso determinado. Tá? Uma pergunta aqui da Andréia. Vendo essa questão de compras, é extremamente delicado, pois é tido tudo como comum. Você compra de um fornecedor específico pelo retorno que você tem. Só que como diferenciar quando a motivação é fidedigna ou está se usando para favorecer alguém? Andréia, eu vou ser bem franco, isso não é simples, mas você tem que ter o quê? Você tem que ter procedimentos, você tem que ter procedimento de compras, você tem que ter um procedimento de compras que defina qual é efetivamente os seus fornecedores, você tem que ter políticas para efetivamente fazer, como você faz a compra na sua empresa? Você tem quantos fornecedores para cada item, né? Para cada processo, para cada compra? Como é que você faz isso? Então, isso tudo você tem que ter muito bem definido e uma equipe de compliance, até mesmo como gestão da qualidade, porque se a sua empresa, por exemplo, for uma empresa certificada da ISO 9001, da 17025 ou da 17065, que é de laboratório, por exemplo, e que é extremamente crítico à questão de fornecedores, imagina, saindo um pouquinho aqui do assunto, mas para vocês entenderem, um fornecedor de calibração de um equipamento que vai ser colocado numa plataforma que vai medir, por exemplo, o volume de óleo. Olha a importância e a criticidade disso. Então, isso é muito complicado. Então, você tem que ter uma regra de fornecimento de fornecedores muito rígida. E aí, obviamente, você tem que ter também o quê? A sua força de trabalho, por exemplo, de auditoria, para sempre estar auditando. Isso já aconteceu, por exemplo, eu já tive um caso que eu estava dando treinamento e levantaram uma situação como essa, por exemplo. Ah, mas tem um funcionário aqui da empresa que ele é sócio de um restaurante que fica aqui atravessando a rua. E nossos funcionários todos vão almoçar lá porque o almoço é mais barato. Só que o funcionário da empresa, ele é dono, é um dos sócios desse restaurante. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Mas a empresa está pagando menos. Então, você tem que ter nas suas políticas isso bastante claro, justamente para você ter uma noção. Se de fato, obviamente que aí já tem um conflito de interesse. Olha aí a gente voltando diretamente para o conflito de interesse. Tá? Você de fato tem um conflito de interesse. Agora, o que a sua alta direção pensa sobre isso? Ah, mas por que está sendo mais barato? Né? Qual é essa relação? Então, é fundamental. E já vou responder para você mais objetivamente. Não é fácil. É difícil você ter isso. Mas, para isso, você tem que ter as suas políticas e os seus procedimentos rodando eficazmente. Senão, você não tem condição de fazer. Já tive caso, por exemplo, de auditoria, que uma pessoa de compras simplesmente abriu, a empresa tinha um volume de vendas, por exemplo, de materiais de papelaria gigantesco. Então, ele abriu uma empresa que vendia, sei lá, 15 mil reais de materiais de escritório para essa mesma empresa, e ela sempre era a cotação mais baixa, e quando a gente viu, o que acontecia? As cotações dos outros fornecedores eram forjadas, não existiam essas cotações, e a gente começou a ver que sempre essa empresa tinha uma cotação mais barata. E aí a gente fez, no caso a empresa, né? A empresa me evidenciou isso porque foi aberta uma não conformidade, obviamente. Ela me evidenciou que a compra foi feita, a solicitação de compra foi feita por uma terceira pessoa que não aquela pessoa que era responsável. E aí verificou que o preço era muito mais alto do que os outros, e aí efetivamente o pessoal de auditoria, isso até subiu para a gerência da empresa, né, para a diretoria da empresa, começaram a fazer uma investigação. Aí envolveu o canal de denúncia e todos os instrumentos que um programa de integridade necessita. Então, por isso que é um sistema. Se você tiver apenas um código de ética, talvez você não consiga perceber isso. Se a motivação, como você colocou, é fidedigna ou não, ou se está favorecendo alguém. Então, Andréia, não é um caso simples, espero ter te respondido, mas principalmente você tem que ter o apoio da sua alta direção, você tem que ter políticas e procedimentos robustos para que você possa chegar, de fato, a uma resposta como essa, para verificar que o seu procedimento de compras, por exemplo, está sendo cumprido, que, de fato, os fornecedores foram qualificados e que você tem compras que são sérias e não compras
de fornecedores terceiros que estejam, por exemplo, em conluio com o seu comprador, vamos dizer assim. Tá? Então é isso. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Opa! Código de ética, políticas e procedimentos. Divulgar o código de ética por meio de a fixação de cartazes, placas, sinais, mensagens, ou seja, a comunicação é fundamental. Tá? Ainda mais para esse caso aí, como a Andréia citou, você tem que ter uma comunicação extremamente eficaz e objetiva. Atualizar o código de ética, as políticas e os procedimentos, atualizar os procedimentos que devem ser adotados de acordo com os novos negócios celebrados. Fundamental também. Indo agora um pouquinho mais sobre as políticas e procedimentos para mitigar os riscos. As regras, políticas e procedimentos para prevenir e detectar a ocorrência de irregularidades devem ser coordenadas entre si e ser de fácil compreensão. Pessoal, isso é fundamental. Vocês estão lidando com uma massa de funcionários que podem ter uma escolaridade, podem ser PhDs, como podem ter um nível básico de escolaridade. Então, a forma que vocês escrevem é fundamental. E eu já fiz auditoria em empresas em que eu mesmo não entendia o que o código de ética da empresa pontuava. Eu não entendia. Eu falei assim, mas vem cá, você está fazendo redundâncias e redundâncias e redundâncias, e na hora efetivamente de colocar um item, não se sabia. Ah, porque do código de ética 5 itens falavam a mesma coisa. Então, qual que tem mais força? Ah, mas aí a alta direção define. Poxa, mas como é que a alta direção vai definir? Ela escreveu um código de ética para ter as regras claras e aí, num determinado momento, para aplicar aquela regra, a alta direção tem que ser consultada porque a regra não está clara, então não faz o menor sentido. As políticas devem especificar, por exemplo, seus objetivos, procedimentos, público-alvo, ou seja, a gente já falou bastante sobre isso. Oferecimento de brindes, presentes e hospitalidade não pode ser atrelado à intenção de obter ganhos indevidos. Pessoal, isso aqui é chovendo molhado. É óbvio que isso tem que estar claro, né? Tem que estar bastante definido isso, até onde isso pode ser levado, tá? Os gastos devem ser razoáveis e estar em observância à legislação. Nenhum tipo de hospitalidade, brinde ou presente deve ser provido com a frequência desarrazoada ou para o mesmo destinatário. Isso é importante também. Eu já tive exemplos muito grandes, exemplos enormes em auditorias de casos como esse. Ah, o nosso fornecedor vai fazer a festa de fim de ano. Isso tem sempre em festa de fim de ano. O nosso fornecedor ele vai dar um churrasco numa churrascaria maravilhosa e vai pagar a bebida ou vai pagar o rodízio para todo mundo. Pessoal, é viável fazer isso? Ah, mas não tem problema nenhum, mas será que a empresa, na hora de fazer a outra licitação ou verificar outros fornecedores, será que a empresa não vai, por exemplo, pensar naquela festa de fim de ano maravilhosamente patrocinada por esse fornecedor? Então, isso tudo tem que ser analisado, tem que ser muito bem analisado pela empresa, pelo risco. Será qual é esse fornecedor? O que representa esse fornecedor para a empresa? Então, isso tudo é fundamental. Tá, pessoal? Política clara e eficaz, capaz de mitigar riscos, pagamento de tributos, tem que ter essa política, obtenção de licenças, autorizações e permissões, situação de fiscalização e regulação, contratação de atuais e ex-agentes públicos, entre outros. Isso também é muito importante. Lembrando só que esse tema nós vamos explorar mais também no nosso próximo webinar, tá? E aí, já chegando no nosso final, antes da gente entrar no exemplo que eu queria deixar para vocês, é para vocês terem uma reflexão melhor do assunto e poder efetivamente pensar para o código de ética de vocês, eu como auditor, né, eu fui auditar a empresa, por exemplo, da Beatriz, da Andréia, do Elmar, da Nicole, do Roberto, de todos vocês que estão me dando esse prazer de estar conversando com vocês. Eu, como auditor, o que eu espero? É lógico que isso é só um exemplo, tá, pessoal? Isso também não é a minha pretensão de esgotar o assunto nesses 45 minutinhos a 1 hora que nós temos. Mas eu, como auditor, o que eu espero evidenciar? Apenas alguns exemplos. Uma cópia, óbvio, né, do Código de Ética e Conduta, mencionando de forma resumida os principais temas abordados, declaração de valores e princípios, definição de condutas permitidas e proibidas, informando de que forma o tema é abordado, indicar o dispositivo específico do documento em que o tema é tratado. Isso é uma evidência que eu busco sempre quando eu estou analisando, por exemplo, um código de ética.
Caso a empresa atue no exterior, deverá informar se o código de ética está traduzido para os diferentes idiomas locais de seus funcionários. Isso acontece muito, para vocês terem uma noção, em óleo e gás. Isso já acontecia, eu acho que hoje acontece menos. Mas, por exemplo, você tem uma empresa chinesa que vai fazer um serviço, só que o chinês ele não entende, fala nada contra o chinês, tá, pessoal? Apenas um exemplo. Mas ele não fala um inglês bom, aí o seu funcionário também não fala um inglês bom, na hora dele se comunicar, imagina, e você está lá com um pepino para resolver. Um chinês que não fala o inglês direito, que confunde, um brasileiro que vai falar português, o chinês não vai entender. Então, isso é fundamental. Então, se a sua empresa é uma multinacional, e isso também já aconteceu e eu tive exemplos disso, a empresa era multinacional, o código de ética da empresa era em holandês. Olha que interessante. Aí eu simplesmente perguntei, bom, o código de ética é em holandês? Perfeito. Aí a pessoa perguntou, mas isso já é uma não conformidade? Eu falei, não necessariamente. Desde que você me demonstre que toda a sua força de trabalho é fluente em holandês. Se você fizer isso, perfeito. Você vai ter uma conformidade e eu vou bater palma, porque eu vou ter uma noção de quantas pessoas aqui no Brasil já falam holandês, que para mim seriam poucas, mas só na sua empresa você tem milhares de pessoas que falam um holandês fluente. Então isso é fundamental, pessoal. Não adianta simplesmente pegar o documento e falar, olha, toma que o filho é seu, vamos dizer assim, e se vira para entender. Isso vai dar errado. Proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional quando aplicável, informando de que forma o tema é abordado e indicar dispositivo específico do documento em que o tema é tratado. Isso é fundamental também. E isso eu verifico. Tá? Possibilidade de aplicação de medidas disciplinares em caso de descumprimento de normas éticas, ou seja, adianta você ter lá, não pode fazer, mas você também colocar o que isso pode gerar? Não adianta. Informando de que forma o tema é abordado e indicar dispositivos específicos do documento em que o tema é tratado. Isso é fundamental para ser colocado. Evidências de diretrizes aplicáveis a fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários, dentre outros. Então, vocês estão percebendo que tudo isso, todo esse documento que eu preparei com vocês, tem uma correlação. Então, nada é tirado do acaso. Então, você tem um decreto, você tem a CGU, você tem toda uma forma de estruturar, ou seja, você tem diversas formas e condutas. O Roberto está fazendo aqui uma pergunta, Roberto, que eu acho que ela veio a calhar 100% nessa apresentação, para a gente fechar literalmente com chave de ouro. Arthur, bom dia. Tenho uma dúvida. Qual o risco de um código de ética mal feito pode gerar? Vou te apresentar nesse exato momento, Roberto. Vamos lá, pessoal, para a gente poder fechar e vocês terem entendimento. É lógico, pessoal, que o exemplo que eu vou passar para vocês aqui é um exemplo de um caso notório, que muitos de vocês devem conhecer, devem saber, de um problema gravíssimo que ocorreu com essa empresa em 2 momentos distintos e que não foi, obviamente, só o problema, né? O acidente não foi construído apenas por uma questão do código de ética, de uma certa forma, mal feito pela empresa. Não é só isso, porque a gente vai ver aqui questões de acidentes de uma petrolífera gigantesca. Então, é óbvio que isso não tem a ver apenas com o código de ética. Mas eu acho que eu fiz questão de mostrar esse exemplo porque na investigação, e quando você faz uma investigação, é igual acidente de avião. Não é só um problema, normalmente não é só um problema que ocorre. Vários problemas são identificados. E um desses problemas foi, de fato, um código de ética mal estruturado. E eu acho aí, Roberto, que a gente vai poder fechar e eu vou poder equacionar sua dúvida de uma maneira gráfica e exemplificativa, tá? O exemplo que eu vou passar para vocês, e é um exemplo público, aqui não tem nada de confidencialidade, é da British Petroleum, ou seja, a British Petroleum é uma das maiores petrolíferas do mundo, né? Gigantesca, tem atuação no mundo inteiro praticamente. E aí, por que eu estou pegando esse exemplo da BP? Porque em 2005, a BP tinha um código de ética. Só que olha a característica do código de ética da BP. Ele era extenso, tinha 112 páginas, pretendia ser exaustivo, isso eu estou passando, eu peço que vocês acreditem na minha informação, tá, pessoal? Mas isso é público, tá?
Isso depois, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é exatamente isso. E não estava vinculado aos princípios e valores da BP. Tá? Vocês já estão vendo aqui que isso tudo, 2005, tá? Já está totalmente fora daquilo que a gente conversou nos últimos 50 minutos. Perfeito? Então vamos continuar para vocês terem uma ideia. Só que fiquem com isso na cabeça. 112 páginas, extremamente exaustivo a leitura e não estava vinculado aos princípios e valores da BP. Vamos lá. Por que eu coloquei aqui a imagem de dois caras entediados, né? Duas pessoas assim, literalmente, desculpem o termo, de saco cheio. Por quê? O homem médio leva aproximadamente 2 minutos para ler uma página, equivalente a 200 e 250 páginas por minuto. É bom para vocês ficarem com isso como informação. Em um texto técnico, que muitas das vezes é o código de ética, porque o código de ética fala de muitas informações, né? O que deve, o que não deve fazer, valores, princípios, leva de 5 a 6 minutos para ler uma página. Aproximadamente 5 a 6 palavras por minuto. Tá? Isso só para vocês terem uma noção. Isso significa que para ler o Código de Ética e de Conduta da BP de 2005, um texto técnico, o funcionário levaria de 560 a 672 minutos, ou seja, entre 9 e 16 horas. Relembrando aqui o tema anterior. Era exaustivo, não estava vinculado e possuía 112 páginas. Então, o funcionário da BP levaria essa média de 9 a 16 horas. Então, imaginem vocês hoje, na empresa de vocês, se o setor de compliance ou de RH ou quem quer que seja entregasse um código de ética em que vocês, só de pegar, vocês imaginariam que vocês levariam de 9 a 16 horas para ler o código de ética. Fora o entendimento. Então, considere ainda que a média global de leitura do homem médio em uma semana é de 6 horas e meia. Então, você tem milhões de coisas para fazer da sua vida pessoal, do seu trabalho, e você é presenteado com um código de ética de 112 páginas. Vamos continuar. O código de conduta era extenso e fazia muitas referências a papéis e responsabilidades da empresa, departamentos e funcionários. Ou seja, era um Zé regrinha total. Tinha regra para tudo e todas as possibilidades. Esses papéis e responsabilidades são alterados muitas vezes ao longo do tempo, exigindo que o código de ética fosse atualizado constantemente. Então, ele sempre passava por atualizações. O Código de Conduta procurava estabelecer regras para todos os casos que pudessem ocorrer ao longo do tempo. Isso causava uma indecisão de como agir quando uma situação não prevista no Código surgia. Então, vou pedir para vocês gravar nessa última frase, porque é que vocês vão ver a conclusão no próximo slide. Causava uma indecisão de como agir quando uma situação não prevista no Código surgia. E aí, o que surgia, pessoal? Exemplos de acidentes da British Petroleum em 2005, no Texas, e eu acho que vocês todos devem conhecer esse acidente, porque até virou filme, né? Na plataforma Deepwater Horizon, que ela simplesmente afundou no Golfo do México e gerou um dano ambiental absurdo, vazamento de óleo. Então, pessoal, mais uma vez, tá? Não significa que apenas o código de ética da empresa tenha gerado esses acidentes. Mas ele, igual um acidente de avião que eu citei para vocês, ele gerou sim, ele teve sim uma participação importante dentro desse contexto. Então vejam, detalhe, a BP é uma empresa gigantesca, é uma empresa que possui muitos recursos, né? A gente não está falando aqui de uma empresa pequena, é uma empresa inglesa que tem o UKBA, que é a legislação inglesa, né, de integridade, já há mais de 10 anos em cima. Ela possivelmente já está também de acordo com o FCPA, que é a legislação americana, que é desde 77, também que ela, obviamente, tem muitos negócios nos Estados Unidos. Então, já era uma empresa acostumada a lidar com esse mundo do compliance. E vocês percebam que, mesmo assim, uma empresa
acostumada e com anos e anos e anos de compliance, passou por uma situação dessa de ter um código de ética totalmente equivocado e fora do padrão e fora da necessidade e, obviamente, na sua parcela, contribuiu para essas tragédias, né? O acidente de 2005 e o acidente de 2010, que eu acredito que esse 2010 seja mais fácil de vocês até lembrarem que isso foi extremamente divulgado na mídia na época. E aí, o que a BP fez, né? Depois disso? Em 2012, ocorrendo as primeiras alterações ao Código de Conduta, vocês veem que como o processo é lento. O código passou a ter uma ligação com os princípios e valores da empresa, entretanto, ele continua a ser extenso e possuindo excesso de palavras. Então, mesmo assim, em 2012, eles fizeram uma revisão, mas a revisão não foi a ideal. E aí, em 2014, a BP apresentou uma nova versão do seu Código de Conduta, mais madura e alinhada com os novos tempos, realizou uma redefinição de seus valores. Um dos fatores que impulsionaram essa redefinição foi o acidente de 2005. E aí, Rodrigo, você dá o fechamento. O novo Código de Ética da BP agora tem 25 páginas. Procurei no site deles agora. Exatamente isso. Mas fruto de quê, pessoal? Infelizmente, fruto de todos esses problemas que passaram. E de uma empresa gigantesca, de uma empresa com muito investimento, de uma empresa com a possibilidade de ter um setor de compliance fortíssimo, e a partir de 2004, que até o Rodrigo está confirmando aqui para todos nós, passou a refletir os valores da empresa, características da versão 2014. Eu nem fui nas versões mais novas, só para vocês perceberem como a empresa ela já mudou o foco. Código de conduta curto, o Rodrigo não me faz mentir, baseado em princípios e ferramentas de decisão com base nos valores da empresa. Então, pessoal, o que uma empresa precisou passar, lógico, mais uma vez, não é necessariamente... Um abraço, Beatriz. Agradeço a sua participação, tá? A gente já está finalizando aqui. Obrigado pelas perguntas e pela sua participação. Então, a gente está vendo aqui de uma empresa gigantesca e com recursos. Vocês percebam só o que pode acontecer, né? Ela ter, de fato, um problema como aconteceu, lógico, dentro de um contexto enorme, de outros problemas, mas a própria prova é essa. Você hoje tem um código de ética de 25 páginas e eu, em todos os treinamentos que eu já fiz e até de aulas que eu tive, principalmente na aula do IBP que eu tive de formação, o que os nossos instrutores sempre falavam é o seguinte: tentem no código de ética que eles sejam lidos e entendidos no tempo, no prazo de uma ponte aérea, 45 minutos. Então, se você, de repente, em 45 minutos conseguir ler o seu código de ética, lógico que isso é só uma média, tá, pessoal? Isso não é uma regra. Mas, quer dizer, você tem um documento que é vivo, que tem as informações e que, de fato, vai trazer uma melhoria para a sua empresa. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de deixar esse último slide com vocês como um fechamento do nosso entendimento para vocês poderem ter uma ideia de código de conduta ou código de ética, políticas e procedimentos. O que ele tem que ser? Eficaz, feito sob medida, conciso, periodicamente revisado e atualizado, baseado em risco, multilinguagem, se for o caso, ter treinamento e comunicação e acessível a todos, aos funcionários e ao seu público. Se vocês conseguirem colocar esses 8 itens dentro de uma panelinha chamada Código de Ética, vocês vão ter um resultado muito interessante e muito bom, tá? Do seu Código de Ética. Isso é fundamental e eu acho isso importantíssimo como uma mensagem final para vocês. Não há uma fórmula ideal para o documento e ele deve ser estruturado, aplicado, atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica. Então, finalizando da forma que eu efetivamente comecei. O próprio Rodrigo deu exemplo. Ele foi lá no site da BP e pegou o Código de Ética. Você já tem um exemplo de Código de Ética? Positivo, já tem. Mas tá, o que um código de uma empresa que o business é petróleo, por exemplo, o que tem a ver com a sua empresa, no seu dia a dia? Então, não caiam nessa cilada. Desenvolvam, envolvam sua alta direção,
desenvolvam a pessoa responsável. Ah, Arthur, mas a minha empresa não tem condições de ter um setor de compliance. Sim, mas tem que ter uma pessoa responsável. De repente, pode ser uma pessoa do RH, pode ser uma pessoa da qualidade, pode ser uma pessoa da direção, enfim. Mas que isso seja feito, que ele seja estruturado a várias mãos, vamos dizer assim, e que, de fato, tenha uma efetividade dentro do seu negócio. Que ele seja treinado, que ele seja entendido. Essa é a minha mensagem final. E é fundamental que vocês tenham isso em mente, porque até como a própria pergunta do Roberto e a minha explicação aqui, que veio a calhar, né? Você, quando tem um código de ética mal escrito, pode, sim, gerar problemas gravíssimos à sua empresa. A gente viu ali catástrofes, vamos dizer assim, mas você pode ter diversos outros problemas em menor escala, mas que, de repente, para a sua empresa, que é uma empresa pequena, pode ser um problema tão sério como esses acidentes foram devido às proporções para a BP. Tá bom, pessoal? Bom, mais uma vez eu queria agradecer, já para dar um encerramento aqui ao nosso webinar, queria agradecer a participação de todos vocês. Acabei me estendendo um pouquinho, tivemos 1 hora praticamente de webinar. Já deixo o convite para vocês, o nosso próximo webinar é dia 13 de novembro, a gente vai falar sobre os requisitos para um programa de integridade. Muito interessante também, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. É lógico que a minha intenção não é encerrar o assunto, a gente falar de código de ética. Eu podia ter um treinamento aqui com vocês de 4 horas sobre código de ética, que é um treinamento também que a gente faz na BRA. A gente vai até as empresas fazer esse treinamento de código de ética, enfim, de vários itens relacionados a um programa de integridade. E eu já deixo aqui, primeiro, o meu agradecimento, né? A gente sabe hoje como a realidade de todos nós é extremamente corrida, então, para vocês poderem estar disponibilizando essa 1 horinha aí do dia de vocês é uma satisfação muito grande para mim e para a própria BRA, já fazendo um convite para o nosso próximo webinar no dia 13 de novembro, né? Vamos falar sobre requisitos para um programa de integridade e a inscrição já vai estar disponível a partir da próxima semana. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Agradeço mais uma vez a audiência, vocês que puderam acompanhar aí ao vivo, e a gente nas nossas redes sociais, principalmente no LinkedIn, sempre trazendo novidades para vocês relacionadas ao compliance e integridade. Tá bom? Pessoal, uma ótima tarde a vocês. Mais uma vez, muito obrigado e vejo vocês novamente no nosso próximo webinar no dia 13 de novembro. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.